Vai. Opa, boa noite. Boa noite a todos aí, pessoal do chat. Estamos agora começando a live. Nosso convidado hoje é Nelson Pescara. Nelson Pescara é um grande amigo meu. Estou esperando só ele estar terminando de dar umas coisinhas. Ô Nelson, você está aí? Sim, sim. Vamos lá. Então vamos botar aqui. Ô Nelson, você chegou. Ok, gente. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal do chat. Boa noite, pessoal que nos assiste à distância. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Pescara. É uma satisfação estar aqui no canal Ufologia Brasil, na verdade, cumprindo um convite de longa data, né, Rodrigo? Foi no ano passado ainda que você fez um contato comigo, tínhamos marcado, e depois houve um problema, e de lá para cá, agora que nós de fato, fechamos conseguimos. Muito bem, tudo bem. Isso. Antes de entrar no assunto que eu vou falar hoje, que é meu estudo sobre o fenômeno disco voador, Rodrigo, eu gostaria que você colocasse a tela 1, o slide 1, para mim falar um pouquinho de onde eu vim, de onde eu comecei, né? Isso, tela 1. Para que... Calma aí, deixa eu pessoal só botar aqui como... Deixa eu só acertar uma coisinha aqui. Posso ir falando, né? Pode ir falando, que eu só vou botar o que é o certo aqui. Sim, porque eu tenho, antes das lives, por força das lives, por força da pandemia, isso mesmo, Rodrigo. Isso. Eu fiz um bocado de palestras presenciais e sempre tinha por hábito falar onde eu comecei, como comecei, por quê, que é natural para que a pessoa tenha uma ideia, né, de quem é que está ali no palco falando alguma coisa, né? E o seu canal, como é a primeira vez, então eu pus justamente uma imagem, que é esta no slide 1, que o pessoal está vendo aí à direita, que é um facsímile de um encarte de uma revista, a revista O Cruzeiro, de maio de 1952. E isto aqui, para mim, é emblemático, porque nessa época eu tinha, meus 12 anos. E eu, como filhos de pais da roça, gente muito humilde, na minha casa não entrava leitura. E eu tinha já aquela gana de ler. Ler, sempre foi uma obsessão para mim, né? Não é por acaso que vocês veem aí atrás livros, livros e mais livros, não é brincadeira, não. Muita coisa. Exato. E eu ia na casa de um padrinho, né?
um austríaco que comprava com frequência a revista O Cruzeiro e outras, né? Eu ia para ler. E nessa ocasião, por isso eu digo que é maio de 52, porque eu não guardei muita coisa daquela época, não, exceto aquilo que ficou, impactou a mim, né? Que é isto aqui, né? Que era um encarte do disco voador da Barra da Tijuca, fotografado por João Martins e Edward Schulz Keffel, né? Um alemão parceiro do João Martins de muito tempo, né? Isto me marcou. Por quê? Porque era disco voador na Barra da Tijuca. Quando eu olho ali para essa imagem, né, que eu tenho ela no computador, tem um bocado de cópias, inclusive, né? Eu me lembro como foi eu sentado num anexo da sala de jantar do meu padrinho, minha madrinha no fogão, né? Eu ali, eu lembro esta imagem, Narma aí. Boa noite, Narma. Eu lembro disto como se tivesse acontecendo agora, e faz 70 anos, né? Isto faz 70 anos, eu estou com 82. Eu tinha 12, então faz 70 anos que isto aconteceu. Então, isso é só para situar, então, o pessoal de vocês. E de lá para cá, depois que eu tive, lógico, esse encarte foi especial, porque foi um alvoroço danado naquela época. Eu não acompanhei nada disso, Eu vim a saber depois do alvoroço que deu, exatamente uns 15 anos depois, aí já casado, com mais de 20 anos, né? Trabalhando numa multinacional aqui em São Paulo, estudando para ser técnico, né? E entrei de rijo nesse negócio nesse fenômeno, porque foi quando eu vim a conhecer o professor Flávio, em 66, quando ele estava lançando o livro dele, o livro vermelho dos discos voadores e tal, né? Então, foi isso. Muito bem. O pessoal de você agora, quem não sabia, sabe, o Nelson começou lá. E Nelson também, deixa eu completar então. Sim. Nelson, ele é um grande técnico industrial de eletrônica, de eletricidade e desenho mecânico, tô certo? Sim, mecânica, sim. Tudo no Senai, e parte desses cursos que eu fiz, faço questão de dizer, eu tenho comigo uma ética muito rígida, muito, sabe, muito manietante, porque eu não consigo pensar em avançar um pouco, em como é que se pintar um quadro, em me maquiar, não consigo. Eu sou um técnico industrial. Os cursos melhores que eu fiz foram pagos pela indústria no Mackenzie, curso regular, nunca fiz curso superior, né? Portanto, não sou acadêmico, o pessoal me trata muito bem, inclusive tem gente aí por aí nas lives, em palestras, que me tratam como se eu fosse uma figura. Eu faço questão de dizer, eu me dedico, sim, à ciência, eu gosto da ciência, me dedico à tecnologia, gosto demais da tecnologia, mas eu sou um técnico industrial. Eu sou jornalista também, né? Sou um técnico... Estou sabendo também que você é jornalista. E outros cursos eu fiz no Senai. Muito bem. Então, vamos voltar à tela 1 e vamos falar dos discos voadores.
Vamos lá. Muito bem. Pronto. O que são os discos voadores? Evidentemente, muita gente no mundo todo, há muito tempo, se pergunta isto, né? Mas o mais importante do que esta pergunta ainda, o que são os discos voadores, é entender o disco voador como um fenômeno. Eu faço esta colocação porque nós vamos ver mais à frente, quando eu faço algumas afirmações que muito provavelmente não agrada a todo mundo, e talvez ainda até desagrade a muita gente, mas é o que me dita a minha consciência, me dita o estudo que faço, as reflexões que faço, as conclusões a que chego. Antes de tudo, os discos voadores, é preciso vê-los como um fenômeno. E que fenômeno é esse? Um fenômeno que acontece aqui no planeta Terra. Depois nós vamos ver. Então, por quê? Quem são seus ocupantes? Né? Uhum. De onde vieram? Qual é o seu propósito na Terra? Essas 3 perguntas estão lá atrás, no livro do Flávio, provavelmente vieram já dos Estados Unidos, porque o livro do Flávio saiu em 66, mas antes dele já tinha o livro do comandante Aurifé Berrance Simões. Eu já mostrei ambos aqui, eu tenho aqui na minha biblioteca, não pode faltar na biblioteca de ninguém esses 2 livros. O livro vermelho dos discos voadores e os discos voadores, livro do comandante Aurifé Berrance Simões. Por quê? Porque estes 2 livros têm assunto, tema, discussão, ideias, questões, teorias, teses, reflexões, para você estudar a vida inteira e você não vai conseguir. Só esses 2 livros. De tudo que esses 2 homens fizeram na época. Mas, tudo bem. Isso aí. Então, estas 2 perguntas já vinham no livro do comandante, passou para o livro do professor Flávio Pereira, que eu tive a satisfação de conhecer naquela época, e que até hoje não foram respondidas. Quem são os seus... É verdade. É verdade. Não foram respondidas. Quem são seus ocupantes? De onde vieram? Qual o propósito aqui na Terra? Né? E, então, o propósito é que eu proponho a responder algumas perguntas, não com o intuito de encerrar o assunto, porque não tem como, aliás, seria um despropósito pensar, né, em encerrar um assunto como esse. Né? Mas, ali vocês estão vendo, tem um balãozinho ali, né, com um lembrete, reflexão, é minha, e é uma tese minha. Se não sabemos o que uma coisa é, mas podemos dizer o que ela não é, nós temos meio caminho andado em busca de uma resposta. É o que eu me proponho. Pode ir para a tela, para o slide 2, Rodrigo, e depois provavelmente podemos liberar o slide e voltar à tela, mas vamos lá. Reflexões conforme a tese exposta no slide 1. Né? Então, eu vou tecer algumas considerações aqui do que eu coloquei ali pontualmente.
Os discos voadores estão aqui. Por quê? Porque é um fenômeno que acontece aqui na Terra. O que são, não sabemos. Evidentemente. Ninguém respondeu isso ainda. Mas isso nada tem a ver com raças alienígenas vindo das estrelas. Aqui eu acho que eu começo a colocar o dedo na ferida e eu digo com toda a tranquilidade, porque não preciso esconder, não preciso disfarçar e não, com toda a franqueza, eu não preciso agradar, eu não me vejo na obrigação de dizer alguma coisa que venha agradar. Por que digo isto? Porque vejo as críticas que recebo, né? E algumas que são, de certo modo aborrecem, porque você percebe que a pessoa torceu o nariz para você porque ela não ouviu o que queria. Porque você não mostrou o que ela queria, mas o que ela queria é aquilo que ela acha que é e que tem que ser visto, o que o palestrante tem que mostrar. E a gente tem que entender que não é bem assim, porque na mesma medida em que eu provavelmente desagrado muita gente, provavelmente eu agrado outros tantos, né? Pelo modo como eu mostro, Adriana. Oi, Adriana. Pelo modo como eu exponho meu trabalho com franqueza, né? com ética, não fugir, não descambar para agressões e tudo mais, e sem que isto implique em que o outro tenha que aceitar ou não. Mas então, os discos voadores não vieram das estrelas. Lá na frente, nós vamos voltar a estes pontos e eu vou tecer mais considerações e ver por quê. É que agora você me pegou. Assim, exato. Então, pois é, exatamente. Precisamos entender outro ponto, outra questão pontual, né? Que não estão aqui por nós. Estão aqui por um propósito obscuro, um propósito que só diz respeito a eles. Com certeza, aí também tem muita gente que está estranhando. Mas o que eu posso fazer? Eu não posso contrariar 6 décadas de estudos do fenômeno que eu acompanho obsessivamente, né? Eu não posso contrariar as conclusões a que chego, as convicções que desenvolvi tratando deste problema, deste fenômeno, e pensar que, puxa vida, eu vou ter que falar alguma coisa que agrada, que é, sei lá, que é bacana, que é isto, que não é... Boa noite, Mônica. Que é isto, que é aquilo. Não, porque seria contrariar minha consciência, seria desmerecer ou descaracterizar minhas convicções e agradar alguém. E, com certeza, agradando um punhado, eu estaria, de qualquer maneira, desagradando outros. Porque eu vejo aí muita gente esperando o disco voador, o alienígena, como, sei lá, o salvador da raça humana, alguma coisa assim, que venha até nós, nos resgatar, eu não sei, não sei. Vamos para o ponto... Pode
fazer, pode comentar, Rodrigo. Eu até, você falou um ponto que eu tenho visto muito nas redes sociais. Eles estão associando muito, até falando assim, no momento que nós estamos passando, né, esse problema todo, né, de pandemia, e eles falam assim, que ele chegue para nos ajudar, eles estão associando muito essas coisas. Eu vejo vários posts falando sobre isso, aí eu fico pensando, gente, a gente que tem que se ajudar, né? Eles estão misturando, às vezes misturam um pouco a bola, né? Sim. Não vou entrar agora nesse assunto. Não é bom. Só que você tocou no assunto, eu fiz. Eu vou complementar o que você disse. Uhum. Eu digo que eu não vou entrar porque lá na frente nós vamos ver quando eu digo que eu preciso desenvolver toda uma argumentação e ela está sendo desenvolvida, mas não vai ser coisa que se possa passar numa live, de repente, vou precisar de tempo e espaço, mas vou fazer. Então, eu vou comentar o que você falou. A gente vê muito messianismo, coisas messiânicas. Quer dizer, aquela coisa de parece, só faltam dizer, mas parece, que aguardam que Jesus Cristo desça à Terra num disco voador. Porque tem quem insinua isto, não diz claramente, mas já insinua. Bom, mas então, o terceiro ponto, seus ocupantes não são seres semelhantes a nós. Ver um alienígena como um ser humano é uma aberração. Isso está na minha... Isso está na minha tese. Deixa eu abrir aqui, deixa eu aumentar para você aqui. Pode abrir. A minha tese... A tese, eu dei um nome um pouquinho mais, como é que se chama? Chamativo, né? Não do sistema solar. Minha tese não é grande coisa, não. Tem menos de 25 laudas, né? Mas eu desenvolvo tudo isso. Pode voltar. Eu desenvolvo tudo isso. E eu digo lá, não tem como você assemelhar essas figuras do disco voador com seres humanos. Não tem, Gabriel, não há. Obrigado, Mônica. Não dá, porque para começo de conversa, a gente sequer sabe o que eles são. Mas nós vamos ver lá no fundo, mais para frente, que eu digo, não sabemos o que eles são, mas podemos saber o que eles não são. Né? Não sabemos o que é o disco voador, mas podemos saber o que o disco voador não é. Né? Então, um lembrete, anote, né? Ali, na verdade, eu já passei por isso. Estou trabalhando numa argumentação sobre essa tese, que não são só estes pontos. Eu pontuei isto aqui para a sua live. Com licença. Olha quem chegou aí. Sim, o Marco. O Marco. Algre. Boa noite, Igreja. Boa noite, Marco. Pode ter certeza que ele vai pegar no meu pé. O Marco não deixa... Não. Mas precisa, ele está certo. Então, eu digo, eu espero poder apresentar essa argumentação, né, em tempo e espaço, à vontade, para, inclusive, que possa ser discutida e confrontada. Porque o Nelson não é dono da verdade. O Nelson
nem sequer pode fazer afirmações. O Nelson pode defender uma tese, fazer suas colocações, e que sua tese seja confrontada. Quem quiser, eu faço um convite, pode desenvolver teses contrárias e confrontar comigo, sem problema algum, né? Mas então, Rodrigo, vamos para a tela 3, que ali nós vamos parar um tempão maior, né? Para trocar ideias. Devemos ter cuidado com o que queremos encontrar no disco voador. Porque a gente vê, como é que se diz? Pedidos ou intenções ou clamores de toda a natureza. Espera-se tudo do disco voador. Espera-se que uma coisa muito comum, que o disco voador venha curar pessoas. Ainda hoje eu estava lendo isso aí, Marco. Eu estava lendo de um caso nos Estados Unidos, mas eu sei de tantos aqui no Brasil, não é só dos Estados Unidos, da mulher que se diz curada de um câncer por alienígenas. Né? Eu vi isso. Então... Eu vi. Eu li, né, quer dizer. Exato, também. Eu sei de um caso, não posso falar aqui, porque não tenho... como é que se diz? Não tenho a liberdade para falar, mas eu vou falar de um que, como foi divulgado amplamente na época, é muito antigo, provavelmente quase ninguém sabe aqui. Muito provavelmente esse pessoal da ufologia de hoje não sabe. Mas um caso de uma jovem que estava às portas da morte, de gente bem, de família, de uma classe social já mais respeitável, né? Mais, aliás, respeitável não é o adjetivo adequado, né? Porque todas as famílias e todas as classes são respeitáveis. É uma classe social mais elevada, né? Essa jovem estava na cama e já desenganada. Numa noite, com familiares ao pé da cama, inclusive o pai, não sei se a mãe, e uma serviçal da casa, que foi quem deu a conhecer a história, porque a família nem queria, não queria que isto viesse a público depois, né? Esta senhora foi quem deu a conhecer, e a quem foi passada a história, o relato, também guardou segredo de todos os nomes e tudo mais, então não se sabe realmente quem, qual família, mas que deu pontualmente algumas características de ser uma família bem e tal, enfim, né? E a jovem? Na cama, os familiares ali, com uma janela aberta, de repente, pela janela, entra um facho de luz e vai até a jovem, de alguma forma, parando sobre o corpo dela. Eu não saberia dar maiores detalhes, mas o fato é que depois veio uma figura, veja, isso tudo é um relato, uma figura que entrou pela janela, tinha
Cecília, acho que vocês conhecem, não é preciso apresentar. Oi, filha. Tinha a figura, tinha uma caixinha, que aparentemente, de um certo modo, era alguma coisa, um artefato. Tinha um outro invólucrozinho com umas pílulas. Olha só que estranho. Bem estranho. E os familiares assistindo aquilo, de certo modo, digamos, estáticos, sei lá, estarrecidos, porque não tinha o que fazer, né? O cara assistindo, a figura fez não sei o que lá com a jovem, deixou as pílulas para ela com uma recomendação que ela entendeu, e eu não sei como, mas talvez telepaticamente, como ela devia tomar, ou passou para alguém da família, agora os detalhes me falham. Mas, dali a pouco, encerrou-se aquilo. A figurinha saiu, a luz se apagou, e a jovem se curou. E, ao que tudo indica, tomando também as pílulazinhas. Eu digo para você que, evidentemente, não se pode dizer que seja disco voador, que seja alienígena. Também não se pode dizer que não seja, né? Ninguém sabe o que foi. Alguma coisa ali aconteceu, seja como for, e diz que a jovem se curou. Agora, o que eu levanto, o aspecto que eu levanto de inúmeros outros casos, né, não é isto, era, não era, foi ou não foi, o disco voador, não, é que seria preciso que, nesses casos, tivéssemos laudo médicos e que os médicos se dispusessem a assinar os laudos de como aquela pessoa se curou. Porque seria uma argumentação convincente, né? Mas tudo bem. O ponto que eu abordo em seguida é contrário justamente a isso, pelo que eu tenho visto. É de vital importância não vermos os alienígenas como seres benevolentes. Temos fartas evidências de sua hostilidade para com nossa gente, amplamente documentadas, e temos. E são fartamente, sim, documentadas. Provavelmente, muito mais do que isso, pode deixar aí mais, muito mais do que casos eventuais, pontuais, de curas. Porque nos casos de curas, eu tenho argumentado isso, e já em lives, em palestras presenciais, que eu procurei contestar a pessoa, obviamente, com todo respeito, contestar, que eu quero dizer, levanta o dedo, pede a palavra e pergunta. E era o que eu perguntava. E o laudo médico? O que diz? Aí a pessoa desconversava, porque não tinha laudo médico. Se não tem um laudo médico, você não pode fazer uma afirmação. O laudo médico é que faz uma afirmação. O laudo, primeiro, é uma documentação que atesta o mal que a pessoa tinha, e, segundo, um laudo que atesta a pessoa estar curada e que ela não, digamos assim, não se curou por tratamento convencional.
né? Porque, só para encerrar este ponto, eu falo, já falei em palestras presenciais, a Cecília sabe disso. Na verdade, ela quem me acompanhava, porque durante um bom tempo ela era, como a gente costumava dizer, foi o Maldonado que inventou, que a Cecília era minha secretária, minha motorista, e de fato, além de filha, secretária, motorista, mas muito mais que isso tudo, assessora e crítica feroz, crítica que não deixa o Nelson viajar, não deixa o Nelson, não deixa o Nelson escorregar, e também meu filho, que também é jornalista e músico, escritor, né? Então, o que pega nestes casos em relação à hostilidade? É que a hostilidade aparece, porque você só sabe da hostilidade porque você tem a vítima. Então, a vítima não precisa de laudo. Um caso, eu cito, inclusive, o livro do Carlos Machado, né? Eu não li. Eu tive em mãos, dei uma passada, mas eu não tenho ele, né? O Carlos Machado é um autor conceituado, de credibilidade, né? Aquele professor, se eu não me engano, no Paraná, né? Não me engano, no Paraná, professor de faculdade, quer dizer, é um acadêmico, é respeitável, né? Olha o curitibanos aí, respeitável, e aliás, eu ia dizer, tem um caso no livro dele, não, tem N casos no livro dele, né? Mas um deles, tal como aquele caso russo, que eu eventualmente vou falar, sim, é só dar um tempo, talvez um mês ou dois, daqui 2 ou 3 meses, quem sabe, talvez 2 meses, né? Seria bom mesmo. Bater um papo sobre isso. Lá vamos. O caso que o Carlos cita lá é uma coisa terrível. Era um exercício militar no deserto, talvez uma companhia, né? Porque eram poucos militares, então podia ser uma companhia. Aí está afastado um sargento e um soldado. Provavelmente sendo parte do próprio exercício em si, né? Está afastado. O soldado sobe uma colina, assim, ligeiro, uma elevação, e desaparece da vista do sargento, do parceiro dele. De repente, o sargento ouve os gritos desse soldado. E gritos terríveis, que o sargento sobe correndo a colina, e quando sobe correndo a colina, vê ao longe que o soldado está sendo como que arrastado. Tem um vulto no ar que o sargento não distingue muito bem o que seria, ou talvez eu não tenha o relato total, então não saberia dizer, mas de qualquer maneira, um vulto, uma figura como é que se diz? Um aparelho, alguma coisa assim, né? Algo tecnológico, né? O soldado some, obviamente que o sargento entra em desespero, mas um militar, ele se controla e corre, procura os parceiros. De imediato se estabelece uma busca, né? Essa busca não leva a nada, porque o sinal de arrastado do soldado simplesmente, de repente, termina. E
dele nada. Mas as buscas continuam dias seguintes, porque não podia deixar de ser, e de repente, bem mais longe daquele ponto, se topa com o quê? A carcaça do militar. Sem nenhum órgão interno, assim, no tórax, né? O Marco está perguntando se é o caso Valdez. Não. O caso Valdez, não. O caso Valdez no Chile, ele sumiu, mas logo em seguida ele reapareceu e, muito estranhamente, ele tinha parecia que o Valdez, isso que é muito estranho, parecia que o Valdez tinha passado por um tempo excessivo, ou seja, um tempo, um time muito maior, mais longo do que os parceiros dele, que ele estava numa companhia. O caso Valdez era o caso de uma companhia, né? De repente, numa névoa e tal, o Valdez some. Houve-se uns gritos e tal, e o Valdez some. Mas não demorou muito, reapareceu. Só com barba grande, pálido, anêmico. Mas como? Em pouco tempo, acho que caso de hora, não faz sentido, nem com a teoria da relatividade, porque a teoria da relatividade não diz isso. A teoria da relatividade diz que se você viajar em uma fração da velocidade da luz, que seja muito mais, de uma aceleração muito mais que a nossa, então, digamos, 10, 15, 20% da velocidade da luz, seria 40, 50, 60 mil quilômetros por segundo, né? Você vai viajar muito mais tempo, viver, ou seja, um tempo muito maior do que a Terra, mas que em relação à própria Terra, quando você regressar, será o pessoal na Terra que terá vivido mais. Então, o caso Valdez é um contrassenso. Porque ele não poderia ter vivido mais e voltar no mesmo tempo que estava, né? Na ocasião. Mas o caso do soldado no deserto, lá nos Estados Unidos, né? O que tem de dramático, de trágico? É o moço ser encontrado, o militar ser encontrado, e ser visto que fizeram alguma coisa com ele, que, sinceramente, é algo terrível, porque o tórax dele foi aberto como se fosse um laser, todos os órgãos retirados, e ele ali como se fosse um... Bom, eu estou no ponto de a hostilidade, né? Então convém fazer aqueles reparos que o pessoal sempre me chama a atenção. Que, por isso, eles seriam nossos inimigos, ou eles seriam totalmente hostis a nós. Não, eu não penso assim. Que sejam nossos inimigos ou que sejam totalmente hostis a nós. O que eu penso é que, de repente, pode ser algo até pior do que ser hostis, porque as víboras são hostis a nós, mas quando provocadas, né? Eu sempre lembro disso. Todos os animais peçonhentos, principalmente os insetos e tal, ele vai te agredir porque pensa que você é o agressor. Uhum. Tá? Então, você pisa no escorpião, azar seu. Pisou no escorpião, ele... Só está se defendendo. Não tem dúvida. Você
vai pegar uma aranha, obviamente, eu vejo que o pessoal fala, óbvio que é preciso cuidado. As aranhas, a aranha marrom, ela é terrivelmente peçonhenta, né? E pode ser letal, inclusive, para criança, a pessoa que tem algum, mesmo adulto que tem alguma comorbidade e tal, né? Mas, com certeza, ela não vai te ferroar se ela não se sentir agredida. Não vai. Ela pode passar por cima de você, passar pelo seu corpo, embora ela vai, mesmo porque esses insetos, eles têm a vida deles, como é a natureza deles, eles sabem o que é para eles alimento, o que não é, e o que oferece risco. Então, eles ficam atentos a, né, se defender. Mas tudo bem. Então, a hostilidade. O que eu penso é que espécie, que coisa está ali que, de repente, para ele, trucidar você é algo natural. Não é nem ruim, nem bom, nem dói, nem sente dor, não tem remorso, não tem piedade, não tem... ou seja, não é perigoso? De repente, o que está lá dentro pode ser isso. Por quê? Porque essas coisas acontecem. Eles fazem. Mas fechamos este ponto. Rodrigo, vê se tem. Pode deixar a tela 3 aí, isso. Vamos ver se tem alguma pergunta, se tem. Tem sim. Tá, tudo bem. Vou passar para você. Vamos atendendo, porque a live é curta, né, de hora e meia, então vamos atendendo para que a gente não deixe depois passar, que é muito importante responder sim. Claro. Eu só estou tentando achar aqui que eu tinha separado. Calma aí. Da Adriana Castro. Sim. Aqui, achei. Pergunta: sou avessa a caracterizações de seres, mas quanto aos relatos, esses dão conta de naves com seres de aparência nórdica, igual aos humanos. O que você diz sobre eles? Oi, Adriana. Boa noite, Adriana. Estou em contato com a Adriana sobre um caso aí, mas que não vem ao caso comentarmos aqui. Mas nós estamos pensando no... Muito bem, Adriana. Gostei da sua pergunta. Vai me permitir fazer e tentar ser breve, porque, na verdade, eu falo em ser breve e eu vou me estendendo. É justamente esse ponto. A caracterização dos alienígenas. E eu vou me referir a trabalhos que já vêm sendo feitos, inclusive livros escritos, né, sobre isso, desde os anos 60, que eu me lembre, né, os primeiros autores foram europeus, que fizeram pelo menos 2 ou 3 livros caracterizando os alienígenas de nórdicos e de outras figuras que hoje está, digamos assim, está disseminado com uma amplitude absurda, porque tem seres alienígenas para todos os gostos, todos os tipos e todas as caracterizações, né?
Inclusive, temos autores nacionais. Não vou citar porque não tenho autorização do autor para citar não vem o caso comentar, então eu vou falar genericamente, vou generalizar. Né? Eu tenho uma tese, Adriana, totalmente contrária. Aquilo não são seres alienígenas. Aquilo ou são autômatas, androides, porque os androides, já falei disso, nós que eu digo, os técnicos, nossos técnicos, alemães, japoneses, principalmente os japoneses, né? E outros americanos, né? Estão fazendo robôs e também androids, né? Ciborgues, inclusive sobre ciborgues, tem uma controvérsia danada, porque o ciborgue é o ser humano alterado, né? Ciborgue é o ser humano com olho de vidro. Por exemplo, quem não se lembra do homem de 10 milhões de dólares, não é? Isso, Steve Austin. O cara, pois é. Então, esse é o ciborgue. O androide é aquele cara que pode ser o Nelson. E vocês nunca vão descobrir se o Nelson é ou não um androide. A Cecília Pescara sabe, mas vocês não vão descobrir. Por quê? Porque já se faz androide que põe... o japonês faz esse teste. Põe na porta de vitrines, né? Não pode... como é que se diz? Fazer abertamente assim, porque pode causar um transtorno, de repente, um acidente, né? Então, não é o caso. Mas eles põem na porta de uma loja o Android com um programa já, de acordo com a loja, que ele responde tudo. Sabe que as pessoas se enganam? Porque ele é ali um tipo de atendente, né? E a pessoa se engana. Quando a pessoa lá no fundo, alguém diz, olha, você foi atendida por aquela jovem? Fui. O que você achou? Nossa, ela é muito educada, tal, coisa. Tal. Ela não é um ser humano. É complicado. É complicado, porque você está fazendo com textura de pele e tudo mais. Tá? Tudo bem, pode falar, Rodrigo, depois eu continuo. Não, é uma coisa simples, só para pegar esse gancho, eu vi, acho que foi um japonês, ele fez um Android, cara, idêntico a ele. Então, pois idêntico, com inteligência artificial, não sei. Sim, tem que pôr um programa, claro, tem que pôr um programa ali naquela figura, né? E o programinha preparado, que sabe o que vai responder, né? Então, esse é o Android. Mas então, só completando esse ponto e voltando para o que eu penso dos alienígenas, né? O robô é qualquer artefato, inclusive um ferro de passar roupa que passa sozinho, né? Uma passadeira que limpa a sua casa sozinho. Tem agora um que é bacaninha, ele parece um disco voador, né? É redondinho assim, é circular, né? Aquele é robô. O ciborgue é o cara modificado, né? Qualquer ser humano modificado, e o androide é alguém que você confunde. Então, eu tenho uma tese, é muito difícil de defender, porque eu não tenho como demonstrar isso. Como é que eu posso demonstrar uma coisa a que eu não tenho sequer acesso?
Eu nunca sequer vi um disco voador. Eu não tenho a menor ideia do que é topar com uma figura dessa na minha frente. Mas eu sei de alguns casos relatados a mim pessoalmente. Um deles, o Alberto San Martín, né? Que nos anos 50 veio para o Brasil, eu vim a conhecê-lo nos anos 60, juntamente com o professor Guilherme, né? Lá no mezanino do professor Guilherme, o Alberto topou com um cara desse. Né? Só que o que o Alberto contou, o modo como ele narrou, é interessante que a gente percebe que a figura, algumas, se comporta realmente como um robô. Outras se comporta como, eu diria, um androide, porque não pode ser uma pessoa, não tem cabimento, não tem... boa noite, Maria Cecília. Não tem lá dentro, convenhamos, não tem seres humanos. Ou seja, eles não são seres humanos. Dizem até que tem muitos relatos por aí, e esses relatos precisam ser vistos com cuidado e com atenção, não podem ser descartados, e nem podemos também assinar embaixo, mas tem muitos relatos de que lá tem seres humanos, sim. Né? Os abduzidos que não voltaram. Porque não são poucos, não, hein? Não. Não são poucos mesmo. Não são poucos. Então, a minha tese é que isto são feitos por eles. Então, eles fazem N figuras. Fazem o alto, o louro, o baixinho, troncudinho, o gigantão, o meia altura. Mesmo porque, se quer ver uma coisa curiosa, e isto também estão nos relatos, então eu observo, porque como um estudioso eu tenho que observar todos os detalhes, né? Todos os detalhes. Se você está examinando uma máquina e você quer saber tudo sobre essa máquina, como os técnicos examinam um avião, não é só olhar, não é só tirar, desapertar um parafuso, apertar outro. Ele tem que ter aqueles aparelhos tecnológicos de alta tecnologia que examina o material por dentro com ultrassonografia, com um raio-x que atravessa o material e registra fadiga do material que vai causar danos dependendo dentro de um certo tempo, né? Então, ele tem que observar. O Nelson, como um estudioso, observa todos os detalhes. Eu vou fundo na questão milimetricamente. Então, o caso dos alienistas. Vocês já viram? Tem alienista que fala alemão, tem que fala inglês, tem que falar português, fala castelhano, porque nós sabemos disso. Por que sabemos disso? Porque em todos esses países, inclusive aqui no Brasil, se ele não está emitindo voz por som e tal, ele está emitindo alguma coisa que pode ser telepatia ou sei lá o quê, no seu idioma. É claro. E como é isso? É preciso se perguntar, mas peraí, como é isso? Como é isso? Ele sabe português, ele sabe todas as línguas do planeta? Pô, não é brincadeira, não. Se for uma teoria. Se for uma máquina, não é difícil. Porque a máquina... A máquina... Nelson. Sim. É aquele negócio que eu fico vendo. Essa tecnologia, tanto que a gente tem, que foi
teve um pulo muito grande. Aí ele falou assim, será que nós estamos sendo observados, mas observados, estou falando no que a gente digita, no que a gente posta, numa live, no telefonema, será que isso tudo não está sendo desviado? E Sim, sim, é complicado. eu tive uma amiga me falou ontem que de uma hora para outra ela estava conversando sobre o assunto, apagou tudo dentro da casa dela, só a casa dela. Depois voltou. Então, Só a casa dela, mais bom, nenhum. O poltergeist é a coisa mais intrigante que tem no mundo. Aí. Tanto é que Alien Hack. Gri, ó o Gri. Os hackers. Será que o Marco não é um Android, não? Pode ser, né? Ele não aparece. Né? Você está vendo que ele só fica naquela. Ele só fica assim. Isso. Então. Ele só fica assim, ó. Ele só fica assim. Então. Pois é. Mas é complicado, o Rodrigo. É complicado a tecnologia. Mas voltando à questão que a Adriana levantou, então, para mim, não são eles aquilo lá. Não. Aquilo são figuras que eles colocam justamente o que eles desenvolvem, né? Digamos assim, aqueles androides, né? E justamente para quê? Para nos confundir ainda mais. Porque aqui hoje. É a pergunta dela. Sim, pois é. Então, mas é que ela diz ali a aparência nórdica, né? Só que não é só nórdica, né? Tem diferentes aparências, diferentes figuras, como se fosse seres, digamos assim, seres orgânicos, né? Mas pode não ser. E eu tenho as minhas convicções. Não são. São coisas desenvolvidas. Eles estão lá. Aquilo está aqui embaixo. Desce, entra na sua casa, ou como, por exemplo, desses casos, como aquele de Pascagoula, né? Nos Estados Unidos, os dois pescadores. Como é que pode? O objeto parou lá embaixo, lá longe, os dois ficaram assombrados, não sabiam o que fazer. Do objeto sai uma figura gigantesca que não parece caminhar, parece flutuar, levitando e vem. Logo atrás vem outro, né? E desse caso, dos dois, tinha um senhor já de mais idade e o rapaz, né? O rapaz é vivo, o senhor de mais idade faleceu há algum tempo, né? O rapaz ficou traumatizado muitos anos. Por quê? As duas figuras chegaram, pegaram os dois na marra, sem conversa, sem nada, né? Foram para o objeto, como que levitando, né? Entraram no objeto. Depois o rapaz, inclusive, desmaiou, mas o senhor de mais idade relatou o que pode depois, por regressão hipnótica, que, embora eu tenha muitas reservas com a regressão hipnótica, mas eu não posso discutir com as pessoas, como é que se diz, habilitadas a isso, porque são pessoas que estudaram, têm, como é que se diz, tem o conhecimento, mas eu tenho reservas. Então, o que eu posso fazer, eventualmente, é questionar a própria pessoa ao vivo numa apresentação e tirar dúvida. Mas não posso emitir julgamento nenhum
né? Mas guardo minhas reservas. Embora, mas de qualquer maneira, a regressão hipnótica na ufologia tem levantado casos e mais casos, né? E a gente tem que convir que, ainda que você tenha reparos a fazer de alguma forma e pontualmente, ela está prestando um serviço, né? Ô, E, Nelson, sim. até eu acho que foi segunda-feira, fiz uma live com o Francisco Diniz, ele falando sobre que ele trabalha com, ele fala sobre a regressão, mas ele faz a terapêutica, não sei, Sim, né? Vibracional, acho que é um negócio assim, né? sim. Eu achei Sim, muito interessante o sim. trabalho dele. Eu assisti em parte, não pude assistir toda. Na verdade, Uhum, acho que eu gravei, né? uhum, Acho que eu e tá no. Porque muitas vezes eu tenho muitas lives, o pessoal todos me convidam, tanto para fazer como para uhum, assistir. uhum. Eu não tenho como assistir, porque tem É muitos um só, né? exato, tem muitos profissionais aí fazendo live, e tem muitos ufólogos, muitos estudiosos participando. Eu não tenho como fazer o meu trabalho. Eventualmente, uma live por semana. Esta semana eu vou fazer duas, estou fazendo as com você agora. Uhum. E no sábado eu concluo pelo menos uma participação já de 4 semanas. A quarta semana. Eu tenho acompanhado. Então, e me é impossível, mesmo porque eu preciso concluir o meu estudo. E qual é a conclusão? A minha argumentação. Vamos ver se eu sou capaz de desenvolver uma argumentação para, como é que se diz, consubstanciar o que eu venho falando. Porque, por enquanto, eu venho expondo as minhas ideias. Expor as ideias é uma coisa. Você Uhum. desenvolver uma argumentação para mostrar como, quando e por que você chegou a isto é outra coisa. E eu pretendo chegar a isto sim, sem dúvida. Senão, meu trabalho se torna inútil. E eu não É. posso tornar inútil praticamente 80% da minha vida, porque eu tinha 20 quando comecei e tenho 82 agora. Não é brincadeira. Não posso. Para você ter uma ideia, não fugindo do nosso tema, né? Uhum. O professor Flávio nos deixou em 2012. Uhum. Eu conheci nos anos 60. Nós nunca estivemos caminhando paralelo, não, porque o professor Fábio, um cientista, tinha a vida dele, o trabalho dele, a profissão, e eu, mais humilde, a minha vida de técnico de laboratório numa multinacional, né, até alguns anos atrás, mas eu vim a rever o professor Fábio de maneira até um tanto quanto constrangedora, de certo modo muito triste, porque na época eu tinha pensado, eu tinha uma ideia fazia algum tempo, mais de anos, mas não punha aquela ideia em prática. Uhum. Fazer uma entrevista com o professor Flávio, rever o professor Flávio, né? E não sabia, não tinha a menor ideia de que o professor Flávio já não tinha condições. Porque agora eu posso falar, porque eu vim a revê-lo numa clínica na Zona Norte, né? Zona Norte aqui de São Paulo, São né? Paulo. E ele, infelizmente, já a idade já tinha chegado
para ele aquele problema, aquele danado do Alzheimer, que eu faço o diabo para espantar, inclusive eu tenho umas teses a respeito, e gostaria de mostrar, mas talvez teria que ser mostrado em palestra presencial, porque eu preciso convencer as pessoas, é umas coisas que eu faço para espantar o alemão, né? Eu jogo xadrez, eu resolvo sudô, eu invento problemas, eu não resolvo problemas, eu pego e invento problemas, né? Inclusive, inventei um que esse eu vou publicar, daquele tipo que o Einstein, que a turma dizia que era só o Einstein que fazia, eu não só resolvi o problema dele, como inventei um, né? Tudo para espantar o Alzheimer, porque se ele te pega, você acabou. É verdade. Ele não te perdoa. Ele não te perdoa. E ele é traiçoeiro, ele é insidioso mais do que esse vírus. Porque este vírus, quando ele te pega, em questão de dias você sabe. E você pode ter chance, né? Muita gente está se saindo, está se recuperando desse assassino, esse micro-organismo assassino, né? Porque ele é um micro-organismo assassino. Mas ele não tem nada com isso, ele é da natureza, que foi a natureza que inventou. E ele só faz o papel dele. Mas o Alzheimer não te avisa. E quando você descobre, ele já está lá, roendo, ele vai roendo o seu cérebro. Então, isso que eu falo de uma tese, não é minha isto, mas eu faço isto e eu amplio, né? Isso são neurocientistas que recomendam, né? Você exercitar o cérebro, não só o físico, mas exercitar o cérebro. E é nada melhor do que exercitar o cérebro como botar o cérebro para trabalhar. Bom, mas tudo bem. Vamos. Você vê só, ô Nelson, deixa eu só. Engraçado que você vê, eu sou novo ainda, vou fazer 50 anos esse ano. Tá? Jovem. Mas às vezes eu esqueço as coisas que antes eu não esquecia. Eu saio às vezes para ir lá falar com. Eu falei, gente, eu vim fazer o quê mesmo? Aí eu tenho que voltar para ir de novo. Sim, exatamente. Isto não deve assustar, porque, de fato, como é que se diz? O nosso cérebro não é o mesmo ao longo do tempo. Em que pese que tem aí no cérebro uma dicotomia, uma coisa muito estranha, muito curiosa, que é o seguinte: com o tempo você fica mais inteligente. O Chess Master, é isso aí, curitibano. Mas não vai me desafiar, não, porque eu sou capivara. Mas eu jogo com o computador, sem dúvida. Com o tempo, você fica mais inteligente. Mas a sua memória não acompanha. Eu não sei se ela satura, não deveria, o que acontece, mas é isto. Eu sinto, você falou daquele lapso, né? Eu sinto nas lives. De repente, eu paro, porque eu penso em falar de alguém, mas eu já não lembro o nome. Eu sei. Aí, entendi. Como é que eu vou falar dele, né? Então, eu desvio, eu tenho jogo de cintura, contorno, mas é isso. Isso não é perigoso. Com o passar da idade, ela vai aumentando. Você vai sofrendo esses lapsos mais, como é que se diz? Mais a miúde, né? Mas não é perigoso. Agora, o Alzheimer o alemão infelizmente, e tem alguma coisa em vista aí. Porque a pesquisa médica, a ciência médica, ela está sempre avançando, né? E parece que para o Alzheimer está surgindo coisas da medicina, né?
auspiciosas. Vamos acreditar que sim. Mas, então, se não tiver mais nenhuma pergunta, vamos lá para o próximo slide. Vê aí. Aqui já foi, né? Não. Acho que faltou alguma coisa aqui. Sim, eu estava falando, na questão da hostilidade, né? Isso. E quando a Adriana perguntou justamente por que tantas figuras, o que ela chamou de nórdicas, que de fato muitos eram. Sim, quando eu falei do Alberto Samartim, ele topou com o nórdico. Era um cara bacana, alto, bem apessoado, tal, cabelo longo nos ombros, né? Pô, mas espera aí. Aí que eu teria que complementar mais para a Adriana, que é o seguinte: por que tem as figurinhas adequadas em cada lugar e não são, digamos assim, não são seres humanos no duro? Porque um ser humano, se você topar com um ser humano, você sabe, né? Não dá para te enganar. E aquelas figuras não são, mas tudo bem. Futuramente a gente volta ao ponto. Desejar a confraternização universal entre nós e os alienígenas é um devaneio perigoso. Eu já fui barrado em apresentação. Aliás, eu fui questionado antes, tive que alterar coisas, porque ia dizer, não há de que, Adriana, porque ia dizer coisas que a plateia não ia querer ouvir. Isso é complicado, né? Mas eu superei isso, porque também não foi uma vez só. Um caso foi muito sério, porque eu estava em vias de ser cortado do convite, né? Então eu resolvi alterar ligeiramente. Mas não se pode. Em minhas convicções, nós não podemos olhar para essa coisa como a gente vê hoje, por exemplo, com as redes sociais, tão disseminada essa coisa do nossos irmãozinhos, a chegada dos nossos irmãozinhos cósmicos. Está marcada a chegada. Nós vamos nos confraternizar. Nós vamos ter um encontro global. Eu tenho aqui, eu coloquei aqui na minha tese, né? Bom, eu tenho tudo isso na Bom, o improvável contato global, está lá. Um improvável contato global. Aqui está bem desenvolvido, né? E estou falando de um improvável contato global que lá na frente é que eu pretendo demonstrar com argumentação, e tomara que eu não precise demonstrar com equações, mas de repente vai ser, porque muita gente ainda insiste no ponto controverso, e que é o foco da questão: as distâncias estelares
e a velocidade da luz. Insuperáveis. Não adianta discutir, não adianta questionar, não adianta você querer, sei lá, por vontade, ou não sei por quê, mas as distâncias estelares e a imposição da velocidade da luz, que é inatingível para nós, é qualquer coisa que já inviabiliza o que seria um encontro global com raças alienígenas. Veja, quando? Vindo das estrelas. Mas que não seja das estrelas. Seja daqui. Como é que você pode pensar que você vai ter um encontro, você vai confraternizar com algo que é, em princípio, um fenômeno estranho, inexplicável, perturbador, assustador, e que você não tem nenhuma interação com ele? É outro ponto que eu abordo. É ele que interage com você. Não se iluda. O alienígena, você não interage com o alienígena. Você não troca ideias com o alienígena. Você não conversa com o alienígena. Você não faz parte da natureza do alienígena. O alienígena te usa para um propósito que você ignora. E você é apenas um rato de laboratório nas mãos do alienígena. Isto é a verdade. E tem uma pergunta do Marco, aí nós vamos nela daqui a pouco. E eu desafio a qualquer um que diz que esteve lá, que encontrou, que isso, que aquilo e tal, a me contrariar. Eu não tenho dúvida, eu tenho convicção. Você não é nada diante do alienígena. Você é um instrumento dos propósitos dele. Só. Ele te joga onde ele quer. Bom, quem acompanha isto sabe do que eu estou falando. Se acompanha com seriedade, sabe, eu não preciso nem citar exemplos. Teve até um filme que demonstrou isso muito bem relatado. A pessoa foi abduzida e foi tratada como um rato de laboratório mesmo. Sim, sim. Veja. Mostrou o outro lado da abdução. Sim, veja. São N casos. Para ir pontuando, a gente precisaria coletar, né, num papel, numa pauta, mas eles baixam em Catanduva, pega o senhor Onilson Pátero, some com ele, né? O carro dele ficou na rua. Veja, é amplamente documentado. O carro dele ficou na rua. Aquele fusquinha branco dele, né, ficou ali no local. E por sorte que na época nem roubo de carro tinha, pelo menos não, acho que não nas cidades do interior, porque o carro dele foi encontrado pela polícia quando, no dia seguinte, quando a família desesperada recebe acho que um telefonema que veio de... Tá vendo? Falhou. Mas acho que Colatina, Espírito Santo. É perto em termos, Isso, então. Isso, Espírito Santo. Isso. Sabe onde ele estava? No alto de uma elevação pedregosa, que ele não tinha como subir, ele não subia ali. Ele acordou de manhã cedo, de madrugada, ele acordou, assustado, ele estava deitado.
em cima das pedras ali. Só que ele se lembrou. Ele não precisou de regressão, porque ele se lembrou quando ele foi apanhado na estrada, em Catanduva, porque o troço parou na frente dele na estrada, o carro parou, lógico, morreu e tal, ele abriu a porta do carro e saiu, estava chovendo, ele abriu a porta do carro e saiu, e depois acho que apagou. Mas depois ele se lembrou. Ele foi cuidado, porque um sitiante passando lá embaixo ouviu ele gritando. Aí precisou uma companhia dos bombeiros vir para retirar ele de lá de cima. Bom, então, veja, ele teve interação com eles? Ele foi um instrumento. Ele foi um rato de laboratório na mão deles. Esse não é o único caso. Bom, o único seria até incômodo a gente falar de único ou de alguns, porque são centenas, não são alguns, não é único e muito menos, e nem tanto alguns, são centenas. Aqui no Paraná, aquele estudante saiu da casa dele, né? Sim, Maria Cecília. Saiu da casa dele, foi abduzido, foi jogado centenas de metros longe, mas foi jogado num campo. Ele foi jogado. Ora, não dá para continuar assim, porque eu teria que lembrar de N casos, porque eu li tantos que absurdos que acontece com essa coisa de como que se diz? Como se estivesse brincando, como se fosse um brinquedo para eles. E a Kombi no Rio Grande do Sul? Com os 4 jogadores, que foi erguida, foi levada umas centenas de metros e foi jogada. E olha, tinham 4 ou meia dúzia, não sei, né? Jogadores, jovens, mas não eram jogadores de futebol, não, outra coisa lá. Mas, enfim, gente que teve consciência do que aconteceu, porque eles estavam vendo a Kombi ser levada no ar. E depois ser jogada no chão de tal maneira que disseram, inclusive, o motorista falou, não capotamos, não sei como, porque poderia causar um desastre, né, de sérias consequências para eles. Né? Em Minas Gerais, ergueram um carro com uma família dentro, inclusive uma criança. O pai, a mãe, a criança, a avó, e carrega por algumas centenas de metros e depois joga lá num lugar qualquer. Mas espera aí. Então eu pergunto, isto são raças alienígenas vindo das estrelas para o planeta Terra? Isto são raças, isto são alienígenas que você pode pensar em que se congratular com eles. Você pode pensar, Adriana, não é isto, querida Adriana. Não se é crueldade para nós. É crueldade. O que eu disse lá atrás, para eles podem não ser nada, mas, de fato, só que é por isso que eu digo, nós podemos nos confraternizar? Não.
Eu acho que não vejo como se pode confraternizar. Poderíamos não confraternizar como hoje estão num ambiente mais fraterno, os russos e americanos, e gente como eu, que tem um pouco mais de idade, que fiquei uma semana naquele ano de 63, de 62 para 63, né, um pouco antes do Kennedy ser assassinado, grudado na mídia, né? Saía da fábrica, corria para casa, se grudava na mídia. Por quê? Porque a frota russa estava subindo o Atlântico e a sétima frota americana fechando lá em cima. E os americanos, né, sob o governo Kennedy, mandando o recado: olha, não tenta passar. Não convém. Retorna, porque não vão passar. Porque estavam municiando a ilha com foguetes, com teleguiados, né? Os mísseis balísticos, né? Com armas com ogivas nucleares. E, obviamente, que os americanos estavam certos de não deixar passar, não tem cabimento, né? E olha, que ainda bem que, graças à habilidade do Kennedy de levar a coisa ao extremo das circunstâncias para só agir, só a reação realmente, só em último caso, e os russos também reconhecer que, de fato, não tinha cabimento. Então, a frota russa retornou e depois desarmaram todas as ogivas, né, em Cuba, e todos os foguetes e tal, né? Mas isto, hoje, a gente pode dizer que eles vivem em fraternidade, e bom que seja, né? Tanto é que no espaço eles estão fazendo o que eles estão fazendo na ISS, é extraordinário para o desenvolvimento da astronáutica, né? Isso mesmo. Do homem no espaço, né? Porque aqui na Terra, aqui embaixo, tem mais gente fazendo os foguetes, né? Como o Elon Musk, né? E outros, né? Estão fazendo os foguetes, tudo bem. Mas eles não são inimigos de morte. E eles, cada um para o seu lado, tem consciência, né? Tem a razão, se impõe, e no fim das contas, a razão se impõe, o bom senso, né? E hoje a gente usufrui dos dois, do trabalho dos dois, e agora mais gente, né? Viu que a Índia acaba de colocar o nosso satélite, o Amazonas 1. Né? Eu vi o lançamento. Eu acompanhei, foi de madrugada isso. Também atravessei a noite, porque sou vidrado nisso, fazer o quê? Eu também sou, eu gosto. E torcendo, nossa vida, e me deu um frio na barriga, porque eu vi tantos acidentes já, né? Isso. A gente vê, eu sempre acompanhei todos, né? O Columbia, a Challenge, a Aurora 7, queimou aqueles 3 ali dentro, coisa terrível, né? Isso. E tantos outros, aquelas que os outros 3 russos que, quando bateram no chão, já estavam mortos, enfim, e os que explodem, e eu fiquei, juro que falei, caramba, será que esse foguete indiano... Aí, quando disse lá em cima, ele soltou o último estágio, agora está em órbita. Bom, tudo bem. Agora o satélite é nosso. Né? E eu estranhei uma coisa, gozado como é o tipo de gente, né? Você vê como nós na Terra somos diferentes. Os indianos, eles quase não conversam,
né? Isso. Eles são sérios, um olha para o outro, se consulta assim e tal, os olhos nos instrumentos, e quando terminou, bacana, eles mal se cumprimentam, cada um vai para sua casa. Aí os americanos abrem champanhe e coisa. Bom, os americanos, obviamente, são mais expansivos, né? Eles adoram a festa. Mas tudo bem, é isso aí. Vamos ver, tinha umas perguntas aí, se eu não me engano. Deixa eu passar que ficou do. Eu separei aqui, está na ordem, tá? Do Marco Guerra. Isso, enquanto isso, eu tô... Isso. Marco Guerra pergunta assim: Pescara, se fossem robôs, por que algumas fisionomias, por exemplo, braços longos e estaturas altas ou baixas, podem significar diferentes gravidades dos seus lugares de origem? Para mim está sendo difícil eu ler aqui, que eu estou sem óculos. Não, eu entendi. O que o Marco quer dizer é que são de diferentes planetas e tal, mas não são. O Nelson disse que não são. São daqui. Não tem isso. Não são de diferentes planetas, porque senão seria pensar, eu já disse isso, mas lá na frente eu vou desenvolver uma argumentação. Não adianta só falar, né? Falar também não resolve nada. Mas pensar um pouquinho resolve, né? Escuta, a Terra é a Disney World? A Terra é... Como que chama aquele negócio da Bíblia? Como que é? Aquela... Tinha a Ambrosina. Talvez a Cecília sabe. A minha filha ela é ligada nessas coisas. Ambrosia, não sei o quê. Aquele doce que é negócio que todo mundo quer. Porque... é ambrosia. Eu acho que é ambrosia. Aqui em Campos a gente fala isso. Peraí. A Terra, por acaso, é algum bolo de aniversário? Para com isso. Desculpe, Marco. A minha argumentação não é essa, eu tenho. Mas não dá. Não é. Tem gente aqui de todas as raças, de todos os planetas, mas de onde? Eu vou antecipar. Porque eu não tenho, eu disse no início, né? Eu não tenho a preocupação de agradar, que me desculpem toda a franqueza. Eu tenho a preocupação do comprometimento que eu tenho com minha consciência. Meus estudos, minhas reflexões e minhas convicções. Então, eu nunca vou dizer aquilo que a pessoa gostaria de ouvir, mesmo que eu saiba que ela está na plateia. Já aconteceu, e a pessoa levantar e me contestar, eu digo, eu peço desculpa, você me desculpa. Mas o que eu posso fazer? Eu sou assim também. Até eles me falam desculpa, assim, que às vezes... Mas eu prefiro botar o que eu penso, o que eu acho que eu... A minha posição, né? Certo. E eu defendo isso, até que me mostre ao contrário e fala assim, Rodrigo, você está errado. Por causa disso, tem fatos. Isso. Eu sou igualzinho você, eu gosto de fatos. Aí você se retrai, aí você se retrata. A propósito, eu vou fazer aqui um reparo de público, depois vou voltar nesse ponto de alguma coisa que eu vou colocar mais à frente. Mais à frente quer dizer em outros trabalhos. Mas na live passada, com o Cres, eu cometi um deslize de memória e não me ocorreu, no decorrer da live, do que estava acontecendo. Eu me referi algumas vezes à Embratel, que é a nossa nacional responsável pelas telecomunicações. E eu sei disso desde que ela nasceu, porque eu estava estudando, estava começando, quando a Embratel nasceu,
né? Eu conheci um dos diretores da Embratel, na multinacional que eu trabalhava, nós tínhamos relacionamento, né? E quando, na verdade, eu tinha que me referir à Embraer, que é a nossa fabricante de aviões. E, por sinal, com muito orgulho, com muita credibilidade, né? Uma empresa que nasceu aí em São José dos Campos, né? Venceu e hoje fabrica aviões que são vendidos ao mundo inteiro, né? Muito bem, está feito. Fiz um reparo nas redes sociais, mas é bom fazer assim de público também, porque o pessoal, muita gente deve ter visto isso, deve ter pensado, poxa, o Nelson não se tocou, né, que ele está falando da Embratel e não é, ele devia falar da Embraer, né? Então, não, Marcos, não tem nada de humanos. Humanos já fizeram discos voadores, sim. Os Estados Unidos gastou milhões de dólares com o Canadá, com a Avro, né? Fizeram um disco voador, mas não voou. E tem vídeos dele por aí, porque hoje não está mais escondido. Foram 10 anos de um projeto escondido. Eu não sei se foi por isso que foram fazer no Canadá, mas, seja como for, né? Ele não voou, ele saía do chão e fazia né? Então, né? O Avro. E depois teve outros. E tem toda aquela onda sobre os discos voadores nazistas. Só que ninguém viu disco voador nazista voando. Ninguém tem um pedaço de disco voador nazista e fotos tem. É o que mais tem. É o que mais tem. Poxa, mas se tem foto, tem que ter o objeto. Tem que ter se objeto. Tem o objeto, você não tem nem um parafuso dele? Pô, mas como? Então, discos voadores terrestres, mas tem sim, tem. Muita gente tentou, até aqui no Brasil, né? Aliás, eu conheço... Eu já vi vários vídeos de voadores terrestres. Exato. Então, com licença. Toda. Mas nem o disco voador, nem o alienígena. O disco voador é dele, nós não sabemos, nós nem sequer sabemos como aquilo voa. O que nós sabemos? Que ele tem manobras que desafiam as nossas leis da física. Nós não podemos desafiar as leis da física. Veja, eu estou dizendo leis da física. Eu faço reparo para que daqui a pouco, amanhã ou depois, eu num tópico nas redes sociais, alguém me questionando, Nelson, eu vi você no Rodrigo, então, e a pessoa vem dizendo que quebra a lei de não sei o que lá, leis da física, não as leis da natureza, que são impostas, que nasceram com a natureza, como a velocidade da luz, porque ela nasceu com um átomo. É só pela velocidade da luz e só pela luz que nós temos ideia do início deste universo. E eu digo deste, porque também não sabemos se houve outros, se haverá outros, ou se existem outros além. Mas este nasceu há aproximadamente 14 bilhões de anos, né? E não tem dúvida disso. Por que nós sabemos disso? Pela luz e pela sua velocidade, e que é inatingível, como está na teoria da relatividade, e a cada dia mais isto é demonstrável. Eu vou antecipar aqui uma coisa, no canal do Crécio, no próximo sábado, eu vou falar do buraco negro da M87. Interessante.
Exato. E que, não é só interessante, mais uma prova monumental, quase que eu chuto meu microfone. Meu microfoninho é bonito, né? Vou precisar de um desses. Então, Olha o presente, meu, presente dos filhos, a filha e o filho. Bem bacana. Bom, mais uma prova da genialidade do Einstein e outros, não só ele, né? Não só ele. Mesmo porque, depois dele, agora, este moço que acaba de nos deixar e que eu lamentei profundamente e que admirei, mas uma admiração que eu não posso dizer devoção, porque um técnico não pode dizer que tem devoção, porque a gente tem que encarar coisas cientificamente. Mas o Steve Hawking é uma pessoa, foi um ser humano admirável, que manter aquela integridade mental, aquele intelecto, nas condições dele, por 74 anos, né? Com tudo que ele fez, que ele assumiu onde o Einstein parou, né? Não só ele, porque tem outros do lado dele. Ele tinha uma verdadeira equipe, né? E ele avançou demais na teoria dos buracos negros, mas o início foi lá com o Einstein. E o que o Einstein dizia se confirmou. Com essa documentação a respeito da M87, né? Mais uma vez, a ciência tem que se dobrar diante do Einstein, porque o cérebro do cara, acho que era de alienígena, sabe? Eu não sei, não. Vai ver, o cara era um alienígena, porque ele fez coisas fora de série. Ele desenvolveu coisas só do cérebro, né? Fora de série. E, ano a ano, década a década, que se pensa que, de repente, vai acontecer alguma coisa que nega, como é que se diz, que falseia a teoria dele, e não acontece. Não acontece. As ondas gravitacionais foram medidas, e tem hoje gente medindo pelo mundo afora, são com equipamentos sofisticadíssimos, que ele nem podia imaginar. No tempo dele, ele não podia nem imaginar, né? Porque as ondas gravitacionais, a gravitação é tão estranha, que é um pouco complicado você entender, porque é como é que se diz? É uma energia que é tão maior quanto mais perto você está da massa, por exemplo, uma massa menor de uma massa maior, e tão maior que se diminui com o quadrado da distância, né? Quando a cada vez que você dobra a distância, e, no entanto, ela existe no espaço todo. Mas como é isso? É muito estranho. Então, para medir essas ondas, porque ela se manifesta em onda, né, precisa aparelhos sofisticadíssimos. E desenvolveram. Né? Como tantos outros, como existem aqueles medidores de neutrinos que precisa afundar na Terra centenas de metros para você ter certeza que aquilo que chegar lá e fazer aquele sinalzinho naquele anteparo é um neutrino, realmente, você não ser enganado. Então, você precisa estar afundado centenas de metros, né? E precisa, são como é que se diz? Vamos dizer assim, umas caixas d'água, né? Mais
lá de quantos metros cúbicos, né? Com um líquido especial, uma espécie de gelatina, para que ele passe ali. Então, enfim, são tecnologias como a outra do Mikeson, o cara lá que em 1900 e pouco mediu a velocidade da luz, né? Avaliou, embora avaliar a velocidade da luz já muita gente vinha fazendo, né? São instrumentos sofisticadíssimos. E isto tudo vai provando tudo que o Einstein deixou na teoria dele. É um cara anormal, né? Esse não era normal, de fato. Superou as expectativas. Mas, então, é isso. Deixa eu te contar um negócio. Deixa eu falar, a Nahima, ela mandou, ela está pegando as perguntas e mandando para mim. Sim. Tá, então vamos fazer um toma lá da cá para a gente matar essas perguntas que tem uma porção. Isso, vamos lá, curitibanos aí, ó. Deixa eu botar aqui para você enxergar melhor. Espera aí, nós os encontraremos ou eles nos encontrarão, mas eles quem? Pergunta Ele está falando dos aliens, pelo jeito, dos ETs, né? Pergunta clássica. Para o pescar, nós encontraremos ou eles nos encontraram? Não sei o que... É problema dos ETs. Deve ser isso que eu entendi. Os alienígenas, eles estão aqui. Então não se trata. Agora, se ele está perguntando de vida lá fora, e aí o bicho vai pegar. Desculpe a expressão grosseira, mas aí o bicho vai pegar, porque vida lá fora... Olha, vamos tentar responder a pergunta do curitibano. Então, eu vou responder por dois modos, que uma delas será a resposta. Curitibano, se a pergunta é os alienígenas, eles já estão aqui. Se a pergunta é vida lá fora, quer dizer, além do sistema solar, então em outros sistemas, em outras galáxias, é complicado. É complicado. Eu tenho para mim que se a vida não for um capricho aqui no planeta Terra, lá fora, encontrá-la, eu acho que será quase impossível, porque nós poderemos, a ciência vai chegar ao ponto de medir, que é o que a gente pode fazer, através da luz, constatar, através... Né? Então, eu não entendi se eles são os alienígenas ou seria vida de outro planeta, porque os alienígenas estão aqui. Vamos botar o outro, então. Vamos lá. Sim. Então, Marco Verde. Vou botar aqui, eu acho que assim você enxerga melhor, né? Sim. Tá. Biorobôs. Biorobôs. Não, mas eu não entendi, não sei qual é a pergunta. Biorobôs, coleta de células para novas roupagens. Vamos assim... Dizer, que ele não conseguiu assim dizer. Sim, mas qual a pergunta? Biorobôs. Eu não entendi também. Coleta de células... Qual é a pergunta, Marco? Deixa eu tentar. Vamos ver se ele faz de novo, aí eu... Sim. Então, vamos partir para outra aqui. Sim. Enquanto isso, eu tomo mais um gole d'água. Minha garganta pega. Eu estou fazendo muita live, eu preciso parar um pouquinho para... Eu tenho visto. Pois é. Eu tenho visto. Vamos ver a próxima, para não deixar o pessoal sem... Aqui. Sim. Pronto. Sim, essa foi a da Adriana. Sim, Adriana.
Sabe, Adriana, deixa eu discorrer mais um pouquinho. A Adriana é uma pessoa muito bacana, a gente tem que Eu ter sei. carinho por ela e respeito. E- Bom, e todos, né? Mas a Adriana é de muita sensibilidade. É, eu já vi isso, não é a primeira vez. Na verdade, acho que já me disseram. O mal e o bem. O que é mal para nós? O mal para nós é uma coisa que nós podemos dizer é o contrário do bem, é o oposto do bem, é o antípoda do bem. O bem é uma coisa, é o antípoda do mal. Mas isso não diz nada, não é verdade? O Aqui tem. mal, Ah, desculpa, o desculpa. mal, Fala. sim, o mal é aquilo que te desagrada, o bem é aquilo que agrada, só que tem um detalhe, nós sabemos que ninguém, nenhum ser humano que sofre uma maldade aceita como bem. E nenhum que recebe uma bondade, um ato de bondade, vai pensar em maldade. Então, para nós é crueldade. Para eles, será para eles também ou não será? Não é o caso. O caso é que está sendo crueldade para nós. E é assim que nós temos que encarar. É, 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 enfim, espero ter respondido, Adriana. Olha, isso não é uma pergunta, mas Hum, a Naima ah, colocou um adentro aqui que eu não sei se você está sabendo. vamos ver. Noticiaram que o satélite Amazônia está fora de controle. Canal Tec e Tecmundo. Você soube alguma coisa disso? Não brinca, eu não vi isso, não, Naima. Nem eu não estou vendo, não. Ela A gente disse tem no que ter caso. muito cuidado, né, com as coisas que a gente vê. Eu vou pesquisar depois, tá, Nari? Sim, porque teria que estar na TV Brasil, por exemplo, teria que estar já. É. Porque é uma coisa nossa. Não, né? Bom, mas tudo bem, nós vamos saber. Eu, por exemplo, também não sei nada disso, não. Eu não vi É. nada a respeito. Se bem que eu vejo muito pouca TV. Eu na TV, eu me preocupo um pouco com o noticiário e assim mesmo, com muito filtro, precisa filtrar com muito cuidado e em aqueles canais que passam mais documentários, essas coisas. Então, mas eu vou procurar saber disso sim. Se ele está fora de controle e não tem como acessá-lo, puxa vida, é uma lástima, porque vai ser 13 anos de projeto, Uhum. um dinheiro danado, não só de projeto, como também para colocá-lo em órbita. Bom, mas tudo bem, vamos deixar. Vamos terminar, porque nós precisamos Vamos, encerrar, né, lá. Então, vamos. vamos ver o que Vamos lá. mais. Não Não, tem? aqui, Não. veja lá. Ela tá mandando eu ver aqui, ó. Deixa eu ver. Veja lá no olhar digital. Depois eu vou dar uma olhada lá. Tudo bem, Narma. Obrigado, Narma. A gente vai É, ver isso sim. Tá? é. Tudo bem. Tá bom. Vamos lá. Então, já. É, Calma aí, deixa eu acertar aqui. Eu acho sim. que fiz besteira aqui. Pronto. Calma aí. Calma aí. Deixa eu voltar Tudo aqui. bem. Como eu tô falando besteira aqui. Nós dois. Sim. E a 3 Pronto. d Vamos lá. isso. Então, eu estava encerrando com essa aí, né? Desejar a confraternização universal entre nós e os alienígenas é um devaneio perigoso. E por quê? Porque, de fato, não há nada neles, nada, que acene com alguma coisa. Quer dizer, como, vamos dizer,
Eu vou fazer uma figura, mas acho que não sei, talvez não. Boa noite, Marcelo. Às Marcelo vezes, é administrador lá do grupo. talvez não tenha, mas vamos ver. Vamos ver. Você está na sua casa, no quintal da sua casa, vamos dizer assim, e passa pela sua rua alguém que você não conhece, e passa quase sempre, ou com certa frequência, e te cumprimenta. E você não sabe, a pessoa, você pensa, poxa, não é meu vizinho, você não conhece, não é perto de você, mas a pessoa te cumprimenta. Né? Uhum. Na minha rua não é assim, eu cumprimento todos, pelo menos de todas as quadras aqui na proximidade, todos me conhecem, eu cumprimento todos e quase todos me cumprimentam. Mas a pessoa passa, aí você responde, poxa, você acha estranho. Passa um dia, dois, sei lá, mais um tempo, a pessoa passa de novo e te cumprimenta, e vai te cumprimentando. De repente, a pessoa para e diz assim, tudo bem com o senhor? Vamos dizer, com o senhor, com a senhora, se for a Nárima ou a Adriana, tudo bem com a senhora? E você responde, sim, tudo bem. Você é estranha, né? Mas tudo bem. Acontece que mais um tempo, de repente a pessoa para e vem ao seu encontro e diz alguma coisa, você estabelece uma amizade. Uhum. Começou ali, de repente, sem querer, né? Um aceno, um cumprimento, estabelece uma amizade. De certo modo, muita coisa acontece assim. Inclusive, de países para países, de famílias com famílias, de pessoas para pessoas. Né? Nós, com os alienígenas, não temos nada disso. Gente, não tem nada disso no contexto. No contexto, tem uma manifestação tão estranha quanto seja possível descrever do que seja uma coisa estranha, inexplicável, assustadora, perturbadora, e que você não tem a mais remota ideia do que seja que o Nelson tem uma tese que diz que pode-se dizer o que não seja, que é justamente onde eu foco. Eu não tenho como saber o que é. Poxa, mas o que me impede de saber o que não é? A ciência me diz. Eu uso a ciência para chegar lá. Uhum. Eles estão aqui, eles se manifestam aqui, eles vivem, eles, como é que se diz? Se deslocam no nosso ambiente, na nossa atmosfera, eles se infiltram, mergulham nos nossos mares, e isso nós temos registros e mais registros, inclusive militares, não só civis, né? Eles são vistos lá fora pelos nossos astronautas. Então, você pode sim dizer o que não são, embora você não possa caracterizar exatamente o que não são, mas você pode dizer o que não são. Agora, são amigos? Vamos nos confraternizar? Aí precisa cuidado. Precisa se manter uma certa distância. Olha, as imagens que eu coloco, inclusive lá na frente. Uhum. Quer que eu passe? A um, não precisa, eu vou dizer de viva voz. Uhum. Eu peço desculpas porque não consegui acreditar nas imagens. E eu tenho a impressão que essas imagens aí são de gente nossa. Olha lá, ó. Não nos foi possível acreditar nas imagens usadas nesta apresentação. A da direita é uma foto, essa é do jornal. Essa corre mundo, não é problema, mas aquela da esquerda já é uma figurinha, né? E nós temos vários artistas que fazem isso, inclusive gente que lida com a ufologia, né? E faz
isto. Então, eu quero dizer que eu não estou usando, como se diz, assim como sem nenhuma responsabilidade, eu fui lá, peguei a imagem, coloco aqui. Não, eu costumo, sim, reconhecer o mérito, o trabalho intelectual, o direito de imagem da pessoa. Só que essas figurinhas eu já fui colhendo nas redes sociais, nas publicações, e não tinha como, não tinha nada. Então, já vem a falha, se houver, se tinha que estar acreditada, já vem de antes, né? Alguém pegou, pôs ali, tá? Mas fica aí o registro. O Nelson não teve como acreditar a imagens. Eu sempre que lembro faço isso. Tudo bem. Vamos em frente. Olha, essas duas, tá? E aqui, pode ir para a quarta. Deixa. Isso aqui é uma frase minha. Isso aqui me surgiu uma vez, foi um insight, né? Porque eu estava tão focado na questão do que eles são e o que eles representam para nós. A tecnologia que eles exteriorizam, né? E o poder mental que se supõe, porque a gente tem que supor, porque essas coisas não estão documentadas. A gente precisa ter cuidado também, muito cuidado com uma coisa, que é estar documentado ou estar relatado. Quando alguém se submete a uma regressão hipnótica e faz um relato a perder de vista de alguma coisa que aconteceu com ela, não é um documento. Isso é cuidado. Nós tratamos isso como documento. Nós chamamos de documento. Não é. É relato. Para que seja um documento, é preciso que esteja comprovado, é preciso que tenha evidências irrefutáveis de que tenha acontecido. Isso é muito bom você falar. Eu disse lá atrás que mais à frente um pouco eu vou sair com algumas coisas que vai causar ainda muito mais, provavelmente, muito mais questionamentos, mas eu não vou poder deixar de fazer. Eu tenho conhecimentos básicos de astronomia. Eu sei. Não é básico, não, você entende muito, hein? Um pouco, né? Então, e eu vou entrar numa questão que vai causar embaraços. Essas tais, já vou deixar aqui. O tema. Viagens de abduzidos para outros planetas. Isso é muito sério. E eu vou entrar nisso. Mas vou entrar com a ciência e equações e os conhecimentos de astronomia para dizer que não foram. É simples. Para dizer que não foram. Porque aquilo que eu disse ali atrás, quando você faz um relato, se você não tem alguma coisa, como é que se diz? Algo que reforce aquilo que você diz, uma evidência. Por exemplo, vamos ficar numa coisa muito pequenininha. Todos que lidam com isso já devem ter visto, ou lido, ou deparado
com algo assim. Eu peguei uma caneta do alienígena, mas ele tomou da minha mão, não pude trazer. Tem alguém lá no... aqui no Brasil, não vou dizer, ia dizer lá no Nordeste. É uma pessoa do Nordeste, mas acho que já está aqui em São Paulo. Ela é conhecida. Diz que tinha uma arma do alienígena. Como é que se diz? Uma arma de raio que pulverizou uma árvore. Eu nunca disse isso, mas eu posso dizer com toda tranquilidade, porque eu tenho as minhas convicções. Só que a arma diz que sumiu, a árvore não aparece nada, não apareceu. Nem os átomos que sobraram, porque tem que sobrar os átomos, porque os átomos não se destroem. Você, como é que se diz? Você carbonizar uma árvore, pode-se dizer carbonizar, né? Porque a árvore é vegetal, tem carbono, então pode-se dizer vira cinzas. As cinzas têm átomos. Uhum. Os átomos não se perdem. Não tem? Então, é esquisito. É um relato. É a pressão digital da árvore. É um relato fantástico. O cara ganhou teve uma arma com ele atirou numa árvore, a árvore sumiu. E não deixou vestígio. Nada. Não, de nada. Você só tem o relato dele. É. Tem o relato do outro que diz que foi pegar não sei o quê, mas o alienígena deu um tranco nele e evitou que ele pegasse. Tem o relato do outro que vai para não sei quanto, que planeta, não sei o quê. Eu estive com o doutor Walter Carl Bill, lá nos anos 70, né? Eu estive com ele sendo cicerone dele em São Paulo. O doutor Carl tinha vindo para São Paulo para entrevistar três contatados que ele tinha. E ele escolheu o primeiro, e nós gastamos o dia com aquele lá, na verdade. Se eu não me engano, foi na Vila Mariana, que tinha ido para o planeta Marte. E eu fiquei à parte. Eu era moço ainda, era recém-casado, né? E não me atrevia a entrar nesses assuntos, nem com o doutor Carlos, nem com o professor Flávio, nem com o professor Guilherme. Estive com o professor Guilherme N vezes, inclusive da vez que ele esteve com o senhor do Departamento de Comércio Exterior da Argentina, que foi levado, ele e a esposa, da Argentina para o Chile, né? Eu acompanhei 2 horas de conversa quietinha no meu canto, não podia intervir. O doutor Carlos também, nesse caso, com este senhor, né? Só que eu lembro de algumas coisas. O doutor Carlos perguntando, e de uma maneira delicada, né? O que poderia se provar, como ele poderia provar, ou como ele poderia demonstrar que ele tinha estado no planeta Marte não sei quantas vezes, né? Aí ele tinha quadros que ele pintava, assim como Alex Madruga, que eu também conheci nos anos 70 numa mostra, numa livraria. Foi uma mostra numa livraria, não era um ateliê, não era, né? A Alex Madruga, que foi abduzida aqui em Angra dos Reis, da sacada do hotel onde ela estava, ela também pintava. E o que ela mostrava como provas eram as pinturas. Este senhor, eu junto com o Dr. Carl, eu acompanhando de longe, sentado numa cadeira ao lado, eles estavam no sofá, e eu olhando no quadro, ele tinha vários quadros assim pela parede, né? Tinha foguetes, tinha prédios, não sei o quê, tinha coisa, tudo do planeta Marte. Mas alguma coisa, um átomo do planeta Marte, não tinha.
Não é estranho? É. Se você for para outro planeta, presta atenção. Quando eu falo de ciência, eu não quero ser bacana, por favor. Não me julgue presunçoso. Mas quando eu digo, eu falo de ciência, eu digo de detalhes, é porque não é difícil. Só é difícil para quem não afunda o cérebro na ciência e procura saber. Se você for para outro planeta, se você entrar num disco voador, você não precisa tirar de nada dele para você provar que você esteve lá. Basta você ter o cuidado de tirar seu sapato. Se você ter o cuidado de tirar seu sapato, antes de descer do disco, se o alienígena não, como que se diz, não se alterar com você, tira o sapato, leva ele na mão e procura um físico para fazer análise da sola do seu sapato. Muito provavelmente vai aparecer alguma coisa ali diferente. É claro. E mais diferente ainda se tiver alguma sujeirinha ali pelo chão. Fica tudo, né? Na sola. Sim, e mais. E na sua mão. Dá um tapa no alienígena. Por exemplo, Poxa, nós precisamos encerrar, né? Mas tudo bem. O Antônio Vilas Boas teve relações com aquela figurinha lá, né? Que para mim era uma androidezinha, né? E não podia ser outra coisa. Não podia ser outra coisa. Pode ir para isso, para a última. Podia ser outra coisa. A última. Deixa eu ver. Poxa, essa aqui já foi, né? Isso aí. Não, tudo bem. Isso. Pode ir para a última, aí a gente encerra. Deixa, eu fico falando aqui. Então, bastava ele. Lógico, ele não ia pensar nisso, não tinha razão de ser. Talvez seja por isso que os abduzidos não me abduzem, porque eles sabem que se me abduzir, comigo a conversa é outra. A não ser que eles entrem na minha cabeça e, sei lá, aí eu não sei, porque a força mental que eles têm, né? Não sei. Mas pega no braço do abduzido, aperta, e depois não mexe mais com essa mão com coisa nenhuma. E procura um laboratório. Faz uma análise de raio-x, faz uma análise de ultrassonografia. Vai aparecer ali, não tem como. Provavelmente, até o DNA deles. Se você raspar a unha na pele deles, se for um ser orgânico, vai sair o DNA na sua unha. Já está respondida a pergunta. Pois é. Agora, se ele te pegar na tua mão e cortar seus dedos, já seu. Não vai culpar o Nelson. O Nelson só está dando a ideia, né? Ô Nelson, mete a unha no alienígena, mete a unha no braço do alienígena e não mexe mais com a mão. Vai num laboratório de física, não é difícil, se você não sabe, eu também não sei, mas é fácil, você entra na mídia e pergunta, onde tem aí, olha, e chega e já diz pro cientista que o técnico se encontra lá, olha, é o seguinte, eu fui abduzido e arranquei alguma coisa da pele de um alienígena, o que eu meti as unhas na pele dele. Pronto, deixa o cara examinar sua mão. Você vai ver se vai aparecer ou não. Nelson, em sua visão não tem cabelo no som de ufologia. Não, senhor Nelson. Oi, Mônica, obrigado. Mas é só Nelson, Mônica. Tudo bem, apenas Nelson. Ou Pescara também. Em sua visão, não tem cabimento a junção da espiritualidade com a ufologia. Não estão em voga atualmente. Mônica. Ela fez a pergunta se você acha que tem ou não tem. Qual é o seu ponto de vista? Tá vendo? Eu pensando que era a Maria Cília que ia me colocar em situação difícil, foi a Mônica. Mas é verdade, Mônica.
eu não posso, não tenho como ver por esse lado. Mesmo porque, com licença. Respondendo rapidinho, Mônica. Mesmo porque, desde que Kardec, né, desenvolveu a tese dele, ou seja, a teoria dele do espiritismo, ou seja lá como ele chamou, eu me detenho em ler, sim. Inclusive, eu tenho aqui o Catecismo segundo Allan Kardec, o Livro dos Espíritas, como a Cecília Pescara sabe bem. A Cecília Pescara sabe bem. O Nelson, embora sendo ateu, eu leio todos os livros santos que posso. Inclusive, tenho 5 ou 7. Tá, aqui tem 2 aqui. Tem 2 já aqui. Uma Bíblia, tá vendo? Outra Bíblia, tá aqui, ó. E olha, o Nelson não fala por falar, não. Tá aprovado? Tá aí, tá aprovado, olha lá. A marcação, por quê? Como eu não posso marcar os tópicos, as páginas onde eu estou, os versículos e tal, lá vai um papelzinho para o Nelson, quando tiver que voltar lá, mas está aqui, e tem várias. Por quê? Porque eu penso assim, quando eu vou falar, eu tenho que saber do que eu estou falando. Eu tenho que ter responsabilidade do que eu estou falando. Então, voltando lá, o Allan Kardec, quando ele desenvolveu o trabalho dele, não se falava nada de discos voadores, embora, de acordo com o contexto do disco voador, ele vem desde os livros santos hindus, né? Mas não tinha o disco voador como hoje, e principalmente dos anos 40 para cá, né? Que se disseminou pela mídia, né? E até algum tempo atrás, eu me atrevo a falar, e nós podemos procurar documentação que provavelmente vai corroborar o Nelson, antes que o Chico Xavier falasse dos extraterrestres, e até um dia desses houve uma coisa interessante, que houve um questionamento entre 2 pessoas sobre o Chico ter falado ou não de extraterrestres. Alguém dizia que sim, ou dizia que não, e o fato é que quem dizia que sim estava certo. Não importa quem, porque não vê o caso, né? Não estou lembrando isso aqui para um confronto, nada a ver. Estou contextualizando o que estou falando, né? Para que fique claro que quando eu falo alguma coisa que tem fundamento. Antes que o Chico falasse, os espíritas não falavam, não. Um ou outro podia fazer uma menção, mas foi quando o Chico falou que começou. E daí, de repente, o disco voador, o alienígena e o espiritismo estão se confundindo. Uhum. Mas não pode, gente. Não pode. Desculpe, mas não pode. Eu não posso entrar em choque com os espíritas. E nem quero, mesmo porque não faz parte do contexto do meu foco, dos meus estudos. Meus estudos é tentar chegar à verdade do que seja
o fenômeno disco voador que está aí fora. E está aí fora, né? Então, o resto é parte de um contexto que se ampliou desmedidamente hoje. E, inclusive, ou principalmente, com o espiritismo. E eu não sei por quê, que não tem razão de ser. Eu não vejo por quê. Mas tentando responder aquela pergunta, né? Isso da Mônica, né? Mônica Santos Novaes. Para mim não tem, de fato, Mônica. Desculpe, mas eu não consigo. Tanto que eu evito entrar neste assunto. E não vou tomar todo o cuidado de não abordar o assunto por esse lado, né? Mesmo porque não me ajuda na minha tese, porque como a minha tese se calca na ciência, e a ciência, disto aqui, basta a astronomia e a astrofísica. Pela astrofísica, pela teoria da relatividade, a gente sabe que seres orgânicos não viajam de estrela para estrela. Embora muita gente vai me contrariar e vai dizer que sim. E vai dizer, já disseram, que amanhã ou depois nós vamos viajar. Eu falo, tudo bem, filho. Fica com a sua tese e eu fico com a ciência. Né? Não viaja. Máquinas viajam. Eu faço sempre questão de separar bem as duas coisas. Seres vivos é uma coisa, máquinas são outra. As máquinas viajam pelas leis de Newton. Como as nossas máquinas estão indo lá para fora, né? Já dei esses exemplos, né? Elas vão. Um corpo, ou um objeto, ou uma massa em deslocamento, cinemática, né? No espaço exterior, sem influência gravitacional de nenhuma massa maior nas proximidades. Ela vai continuar em movimento até o fim dos tempos. Se nada se opor a ela em força e sentido contrário, ela vai continuar. Não tem nada. A máquina vai. Bilhões de anos. A luz está viajando há bilhões de anos. Né? A máquina vai viajar há bilhões de anos. Naquela velocidade de... Qualquer velocidade que ela estiver movimentada, menos a da luz. Né? Qualquer velocidade em que ela estiver em movimento, ela vai. O ser humano, não. O ser vivo, não. O ser orgânico, de acordo conosco, nosso contexto aqui na Terra, nós precisamos de ar, água, alimento, ciclo circadiano, luz e trevas. Nós precisamos da luz e da ausência da luz. Vivendo só na luz, você enlouquece. Vivendo só nas trevas, a sua vista vai para as cucuias. Não tem qualquer uma das duas. Não tem. Então, nós precisamos. E mais. É muito importante saber, e quando você vai, que tempo você vai levar e como você vai chegar, onde você vai chegar, o que você vai fazer e como você vai voltar. Principalmente como você vai voltar. Exato. Principalmente. E em que época que você vai chegar também. Não é à toa que a primeira proposta da NASA é mandar gente para Marte que esteja disposto
a ir Não só volta. isso, Vai só morrer com lá. só com Eu passagem. postei um negócio desse. Eu li o seu assunto. É isso, e tem muita gente disposta. Irão, sem dúvida, sem dúvida. Irão. Tem gente que tem disposição para esse tipo. Aliás, isso não é nenhum absurdo, porque em 1409, do Porto de Palos, na Espanha, Fernão de Magalhães saiu com 15 caravelas, com mais de 300 homens, pensando em dar a volta ao mundo. Ele ficou por lá. Uhum. Ele e mais, vamos fazer as contas, 300 menos 18, quer dizer, 282, né? Vamos dizer 300 menos 18, 282 ficaram pelo caminho. 3 anos depois, ou 5, agora também a minha memória falha, eles apontaram de volta em Palos, né? Ainda tiveram um problema sério com a Igreja Católica, porque como eles navegaram no sentido oeste, né? Então, contra no sentido como é que se diz? Da rotação da Terra, eles avançaram ou perderam um dia, uma coisa assim, e eles não cumpriram como é que se diz? Os ritos religiosos que se impunham na época e tiveram um problema sério com a igreja. Os 18 que voltaram vivos. Bom, isso é outra história. Mas, então, tem gente que tem disposição para isso. Irão, né? Irão, com certeza, para o planeta Marte. Mas acho que nós vencemos o tempo, né, Rodrigo? Então, vamos. E a UFO Arqueologia. Maria Cecília, não fico devendo para você, não. Você também merece nosso carinho. A UFO Arqueologia tem sua razão de ser, Maria, porque ela descobre coisas. Agora, é preciso contextualizá-la também, com rigor de ciência. Não é? E descobrindo qualquer coisa, qualquer pedra que alguém pendurou lá e tal coisa, e depois, né? Mas tem razão de ser. Oportunamente a gente pode voltar nisso. Obrigado, Maria. Terminamos. Terminamos. Esse aqui você... tá. Aí eu estou lendo aqui. Agradecimentos. Eu agradeço a você, Rodrigo Cunha, por me dar esta oportunidade de mostrar o meu trabalho, cumprir também o compromisso, né, do convite. Agradeço o chat, o pessoal aqui fica ligado nas coisas, eu percebi. E fica mesmo, né? Estão perguntando sempre na... o pessoal que nos acompanha de fora e que sempre nos apoia, né? O meu muito obrigado. O Nelson é um técnico industrial, jornalista, não é acadêmico, não tem pretensão de ser o dono da verdade. O Nelson tem a pretensão de colocar as coisas dentro de um contexto que ele externa suas convicções e argumenta. Obrigado, Adri. Então, o Nelson é consultor de OVNI Pesquisa. Esta revista, puxa vida, só falta ela não estar à mão. Está sim. Está aqui. Está aqui. Eu sou consultor desta revista, uma publicação agora. Aqui, ó, esse aqui é um artigo meu, ó. Aqui, peraí, aqui, ó. Estou vendo. Esse aqui é um artigo meu.
fala do 12º planeta dos Jacaré Sitting, né? Da teoria do Sitting. Desagradou muita gente, mas isso é outra história. O Nelson é consultor de Alfa Digital, uma revista do Rafael Silva Pereira. Eu né? já li já algumas coisas da Alfa. Então, igualmente, Maria Cecília. E o Nelson tem um blog. 2 palavrinhas sobre o blog. O meu blog não é muito visitado, não tem muito interesse. Mas eu explico por quê. Lá, você só vai encontrar as ideias do Nelson. Eu coloco só aquilo que eu penso, aquilo que eu desenvolvo. Tem um bocado de matéria minha, tem alguns artigos já que já saíram por aí, então pode estar no meu blog, mas eu não, na verdade, eu nem teria tempo de colocar lá essa inundação que existe por aí de relatos de disco voador, mesmo porque eu acho que satura. Eu vejo. Obrigado, Naima. Eu entro em sites que eu não consigo visitar. Porque eu corro assim, tem centenas. Por que eu vou? Eu quero ver a ideia da pessoa e a Cecília é um problema, viu? Cecília é um problema, porque o Nelson não tem jeito de como é que se diz? De escorregar, não, porque ela não deixa. Ela pega no pé e ela fala, pai, você precisa pensar um pouco mais. Eu falo, eu penso, filha. Eu penso, nem que seja só para espantar o alemão, né? O Alzheimer, mas eu penso e muito. Eu penso e muito. Muito obrigado, gente. Muito obrigado de coração. Né? Um beijo de coração para todos vocês. E, Rodrigo, provavelmente nós vamos estar em lives futuras. Né? Não podemos marcar, porque eu preciso não agora. Tem como. Não tem como. No sábado, no momento. No sábado eu estarei com o Crésio e depois eu vou ter que descansar. Mesmo porque eu tenho que fazer umas coisas aqui em casa. Então, que tem que ter uma preparação para uma live, você tem que chegar, passar o material, né? Como vocês, como a gente também. Sim, também. Muito obrigado. Deixa eu só te falar uma coisa, Pescara. Sim. Eu hoje fiz questão de deixar as perguntas do chat para você responder. As minhas perguntas eu guardei para uma próxima, que tem a ver muito, sabe o quê? Tem muito a ver com a gente responde. Deixa eu só te botar aqui. Tem algumas coisas a ver sobre isso aqui, ó. O Curitibano botou. E as representações da possessão de ordem, pintura rupestre de cavernas, civilizações separadas do continente por milhares de anos. Deixa para a próxima isso aí. Mas a constelação de Órion, eu não me lembro de ter visto da constelação de Órion, não. Mas tenho visto relatos sobre constelação que está em desenhos de tribos, vamos dizer, de nativos, de coisa. Só que eu não sei, é preciso. Não dá para falar muito, porque precisaria contextualizar. É muito difícil. Esse tipo de coisa. É muito difícil você dizer sim ou não, negar ou afirmar. Por quê? Se você não contextualizar, se você não for lá e fazer uma investigação profunda e ter certeza que, em algum tempo passado, por exemplo,
Não, não dá para falar. Eu ia voltar. Isso é mais uma live. É, É por isso que eu deixei quieto as minhas perguntas, que eu tenho muita coisa de 1947, antes do Roosevelt. sei. Umas coisas que eu andei pesquisando aí, que depois para a gente conversar, mas vai envolver uma outra coisa, uma outra vertente. Sim. Aí, ó, o que o Grê falou aí, ó. Então, Marco, porque canta um curso com o Grupo Gaidu. Mas curso de quê, Marco? Ele não fala, não. Curso de quê? É. O Grupo Gaidu, eu sei, é lá do Rio Grande do Sul, se não me engano, é do Rio Grande do Sul, mas é do Sul, né? E eles têm uma vertente espírita no curso. Isso que eu percebo. Eu já assisti várias lives deles, eu não entro nisso. Não, eu não quero. Não. A vertente dele segue outro, não quero. Outro paradigma. Veja, nem por brincadeira, eu não quero me indispor com ninguém, absolutamente. Cada um tem pleno direito, total e absoluto direito de ter a crença que quiser, que se achar que quiser e pensar. Agora, se quiser discutir ciência, astronomia, astrofísica, matemática comigo, esteja à vontade, sem problema algum. Mas o resto não. E ufologia, né? No contexto científico, não fora do contexto. Mas terminamos, não terminamos? Obrigado. Terminamos, sim. Eu quero agradecer, Pescara. A gente ia ficar uma hora no máximo, ficam 2 horas e 41 minutos. Então, tá vendo? E a gente não viu. O Pescara, deixa eu só te falar uma coisa. Sim. Você não estava me devendo nada, não, Pescara. Eu nunca te cobrei, porque para mim é um prazer ter você na minha live. Eu, como falo assim, você é meu mestre, que eu aprendo demais com você, demais. Eu adoro o assunto também de astronomia, que você gosta, entendeu? Então, aos pouquinhos a gente vai chegando lá, né? Vamos. Eu quero agradecer também a presença aí de todos do chat que participaram e fizeram perguntas muito boas para você, de acordo com o que foi dito. Sim. Eu tenho percebido muito, nas minhas lives, eu tenho percebido muito isso, as pessoas chegam e se envolvem com o que está sendo dito. Isso é muito bom. Entendeu? Isso é muito bom. E todos saem ganhando, né, Pescara? Tanto nós aqui desse lado, como eles lá. E a gente, todos saem ganhando. Sim. E eu vou, só aproveitando, eu vou deixar o seu blog depois nos comentários, lá na descrição da live, né? Eu vou botar lá. Já o seu canal já está na descrição. Obrigado. Foi lá, tá? E eu vou botar outras coisas mais para você, para todo mundo te achar onde você estiver. E aqui, o Curitibano está dando os parabéns aqui para nós também. Obrigado, Curitibano. Obrigado, valeu. Então, a Adriana falando aqui, se a troca, é só as últimas coisas, né? Aqui, então, outra, só para não dizer que a gente não falou em nos ouvidos, pode mais vezes. Voltaremos sim, Mônica, voltaremos. Com tempo, sem dúvida. Obrigado. Então, Pescara, eu vou deixar com você para suas considerações finais. Então, eu vou sair quase que correndo. Eu vou dizer que no sábado, então, estou com o Crésio, e depois eu preciso me retirar um pouco. Eu tenho que trocar uma pia aqui em casa, e a mulher está me cobrando. E quem manda aqui é ela, você sabe, né? Quem manda aqui, quem manda nos alienistas sou eu, mas quem manda em mim é ela. Então, bom, gente, muito obrigado. Muito obrigado de coração. Eu vou encerrar, porque agora eu preciso até tomar um lanche. Cuidar da garganta e tomar um lanche. Vai obrigado, lá, Rodrigo. Muito obrigado. Eu que agradeço você. Um abração, meu irmão. Valeu.
Valeu. Um abração, tá? Valeu. Faz ir. Valeu. Então, eu agradeço a todos aí que ficaram na nossa live até agora. O seu Pescara, ele deu uma saída, né? E por agora, por fim, terminamos. Eu acho que deu para responder todo mundo. Eu quero agradecer a todos, tá? Agradecer a Naima por ter me ajudado aqui, né? Ela como moderadora aqui do chat, ela me passou todas as perguntas para mim. Teve algumas que não deu, que eu botava de acordo com o que era dito, né, na hora, e eu não consegui, mas está anotado. Na próxima, tá? A gente faz. Quero agradecer muito porque eu estou retornando ao meu canal, né? Eu andei apagando muita coisa minha, só estou começando tudo de novo. E eu conto com vocês, cara. É uma coisa simples, deixe o seu like, se inscreva. Isso para mim é muito importante. Com esse negócio de que está acontecendo agora, né, da pandemia, a gente não pode mais sair, não pode fazer pesquisa de campo, não pode fazer praticamente nada. Aqui, pelo menos na minha região, está assim. Então, as coisas estão ficando meio difíceis, né? Emprego e tudo assim, tudo difícil. Então, agora estou aqui, né? Então, muito obrigado a todos. Tenham uma boa noite. Até a próxima live, tá? Eu acho que eu já fiz convite. Eu não vou falar quem é, mas está agora aqui no chat, tá? Eu não vou falar, não, que vai ser... Deixa ela me confirmar primeiro. Ih, já falei. Falei que é ela, então. Mas tudo bem. Abração. Um abraço. Adriana Castro, tô com você, hein? Dê a dica. Beijão pra todos. Tchau.